Dois assuntos para o vídeo de hoje, hein? Dois assuntos. Novo diretor de futebol do Vasco e a comemoração do CSA na hora que foi sorteado contra o Vasco para a Copa do Brasil. Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, se você chegou aqui agora, eu peço que você se inscreva para você não perder vídeo nenhum. E se você já é um inscrito do canal, deixa seu like aí que é muito importante para o crescimento desse canal. Beleza? Então vamos lá para o vídeo de hoje. O Vasco já está quase contratando um novo diretor executivo de futebol. Para a saída do Santana, do Marcelo Santana, o Vasco já fez praticamente todo o processo de entrevistas para a contratação do novo diretor de futebol. Para esse cargo, aparentemente, o Vasco fez um processo como se fosse uma empresa tradicional fora do futebol, que é fazer entrevistas, entender qual é a do profissional, ver se o profissional se enquadra com o que o Vasco quer, em vez de fazer como foi feito com Matos e diretores anteriores, né? Que você vê um nome grande lá e, não, vou contratar você, vem fulano. O escolhido é o fulano, né? Então, que acontece muito no futebol, que não tem um processo de entrevista, é você, o seu gerente, o seu diretor, o seu presidente, sei lá, e o RH junto para te avaliar. Mas aparentemente agora o Vasco está fazendo dessa forma. E é uma forma mais profissional de fazer, né? E os dois que chegaram na final é o Freeland, acho que é Freeland o nome do cara, que é o diretor de futebol do Avaí hoje, e o Bruno Spindel, que era o diretor de futebol lá do lado da Gávea lá. E o Bruno Spindel, pelo que eu consegui entender, ele ficou meio escanteado com a chegada do José Boto e tá procurando novos ares, e nada melhor do que pular o muro e vir para um lado bom da cidade, né? Então, o cara continuaria tendo um emprego muito bom, continuaria na cidade dele, continuaria com a família dele, continuaria tendo a mesma vida que ele tinha antes, só que agora num cargo relativamente acima, porque ele não teria a sombra do Marcos Braz em cima dele para trabalhar, né? Então, e com a saída do Marcos Braz e a chegada do José Boto, esse cara ficou meio que sem função lá. E aí a saída dele faz todo sentido para algum outro clube, e um clube que está procurando um diretor de futebol é o Vasco da Gama. E nesse caso, pessoal, é profissionalismo. Raramente você vai encontrar um diretor de futebol que torce pro Vasco. Cara, o Santana torceu pro Bahia, o Matos deve torcer para algum time de Minas, o Rodrigo Caetano não torce pro Vasco, sei lá, os outros que passaram aí, Frank Assunção torcer pro Vasco. Então, sim, esse cargo é o cargo de profissional, não é o cargo de paixão. Então, nesse caso, você não vai encontrar vascaíno, você não vai encontrar, não vai. Pode até que tenha, né? Mas não disposto e pronto e disponível agora para trabalhar no Vasco nessa função. Então, é uma função que requer um nível de profissionalização muito grande, contato, uma forma de fazer o futebol, tem que saber fazer esse jogo de negociação e etc. E acredito que o Bruno Spindel tenha isso. As referências dele são boas, né? Eu tô comentando mais sobre o Bruno Spindel porque eu conheço ele um pouco mais do que o Freeland, então peço desculpa pro outro, eu não consegui encontrar muita informação sobre ele, mas sobre o Spindel sim. Então, tomara que o que seja escolhido tenha todo esse skill, todas essas habilidades necessárias, e que saiba trabalhar sem dinheiro, porque no Vasco vai trabalhar sem dinheiro sim, com orçamento apertado, e tendo que contratar o melhor jogador possível com um orçamento limitado, né? Que é o que o Vasco tem, é o que eu venho praticando, da forma que o Santana fazia também, né? É o orçamento que tem, não vai ter como extrapolar o orçamento. O Pedrinho não vai admitir isso, e a gestão por si só também não vai admitir, né? Então vai ter que ter muita criatividade aí, muito contato bom, né? Muita entrada boa em certos clubes para poder negociar bem, para poder, né, conseguir fazer bons negócios aí pro Vasco. Quem chegar vai precisar ter isso.
tenha em mente que vai ter que ter essas habilidades. Sem essas habilidades, não vai conseguir desempenhar um bom trabalho no Vasco. Mas, pelo que o Pedrinho falou pro BTB Esportes, já tá em fase final de decidir qual vai ser o cara. Assim, tá ali naquela semana de decisão. Sabe aquela que o RH fala pra você, ó, espera só a gente ver aqui que a gente já vai te dar uma resposta. Leva uma semana pra isso. E você fica nervoso. Os caras lá estão assim agora. Quem vai ser escolhido eu não sei. Mas tá pra ser escolhido. E a intenção é que esse cara chegue pra tocar as renovações que precisam ser tocadas, as demissões, não as demissões, mas as rescisões, né? Que precisam ser tocadas, ou empréstimo, etc. E as novas contratações também. O Vasco falou que não vai contratar ninguém para a janela especial do Super Mundial, porque entraria para um jogo e depois ficaria parado, né? Para a parada lá das férias e tal. Então não vale muito a pena incluir um jogador agora, sendo que o Diniz ainda está testando os jogadores. Mas durante a próxima janela, aí sim o Vasco pretende contratar jogadores, trazer para as posições carentes, trazer os jogadores que a gente está esperando que venham quanto antes. Então, para essa janela, pessoal, não esperem contratação. A gente vai ver um monte de contratação acontecendo, mas em outros clubes. No Vasco não vai acontecer. O Vasco vai manter o grupo fechado, vai manter esse grupo que está aí. O Diniz vai continuar fazendo testes com os jogadores, principalmente acho que contra o São Paulo vai fazer algum teste também. E depois todos os testes que ele pretende fazer durante a intertemporada que o Vasco vai ter. Os jogadores vão sair de férias, vão ter 9 dias de férias, que é lei, tá? Não é o Vasco que quer dar, não é o Pedrinho que é bonzinho, não é o Diniz que é o paizão. É lei, os jogadores terão férias. Ponto. O problema é que eles não tiveram as férias, o suficiente de férias na virada do ano. E aí praticamente seguiu 2 temporadas. Por isso que os jogadores estão estourados, por isso que os jogadores estão cansados, etc. Os caras vão ter férias, depois os caras vão voltar para a intertemporada e depois vão voltar os jogos de Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, que a gente está participando por enquanto, né? Então, vai ser por isso, tá? E puxando o gancho da Copa do Brasil, queria comentar o assunto da presidente do CSA comemorando que saiu o Vasco. Lembrando que quando saiu o Vasco, ainda tinha Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino e Botafogo para sair. E o que saiu foi o Vasco. Então, eu achei um certo desrespeito. E todos os que comemoraram que saiu o Vasco acabaram ficando para trás. Todos eles. Atlético Paranaense teve comemoração, os caras soltaram fogos. O Operário também aconteceu isso. Os caras soltaram fogos. Na rede social, quando veio o Vasco do Fortaleza soltou fogos. Não foi o perfil oficial, tá? Foram os torcedores. Também. Então, cara, tudo certo. Tudo certo. A bola vai dizer. Que vai dizer vai ser o jogo. E na minha opinião, o Vasco deu sorte, tá? O Vasco deu sorte, porque o Vasco podia pegar Palmeiras, podia pegar Corinthians, podia pegar Botafogo, podia pegar Bragantino. Todos esses times que seriam paradas duríssimas pro Vasco. Paradas duríssimas pro Vasco. Então, vamos só acompanhar, vamos torcer. A gente tem ainda mais uma sorte que é decidir em casa. E aí vamos ver quem vai rir por último depois, né? Só isso que eu tenho para comentar. Não vou ficar aqui de arrogância, já passamos e tal, porque tudo pode acontecer no futebol. Tudo pode acontecer. Mas às vezes tem coisa que já tá meio encaminhada, né? Que você só precisa ir lá e confirmar. Então tomara que o Vasco consiga fazer isso, porque o CSA não tá bem na Série C, eles estão em 10º na Série C. E assim, passou do Grêmio porque o Grêmio não jogou bola. O Grêmio não quis jogar bola. Então, vamos aguardar. Nosso time vai descansar, nosso time vai treinar, nosso time vai voltar um outro time totalmente diferente até essa parada, beleza? E se você gostou desse vídeo, peço novamente, encarecidamente, deixa seu like aí. Você deixando seu like, o vídeo aumenta muito mais a chance do vídeo chegar para outros vascaínos. E se você gostou dessa mensagem, é muito importante que ela chegue para outros também. Se você se inscrever, a chance do canal crescer é muito maior também. E se você gostou de alguma coisa que eu falei,
Se você concorda muito ou se você discorda, deixa seu comentário aí pra gente conversar mais depois, beleza? Esse é o MSC Vasco, tamo junto, valeu!